ao seu lado. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém? Como é bom poder adorar a Deus. E eu queria convidar você, se nesta noite o seu coração entrou aqui angustiado, quem sabe pesado, pelas consequências do pecado, pelas consequências das coisas que nós estamos vivendo neste mundo, esta é a oportunidade que você tem de abrir o seu coração a Deus. Nós vamos cantar uma música que fala sobre falar com Deus. Talvez você está nos visitando hoje, pode se questionar, mas eu não sei nem tampouco orar. Meu amigo e minha amiga, falar com Deus é muito simples. É abrir o nosso pensamento, o nosso coração a Ele. E Ele não irá te desamparar. Não sou eu que estou dizendo, é a sua palavra que diz. Se você sentir no coração a necessidade de agradecer ou de pedir, este é o momento. Você poderá vir aqui à frente, enquanto nós cantamos, louve conosco. E após o louvor nós vamos falar com Deus. Encontro calma, na tenha vergonha de Deus, Ele te ama. De poder, só
Deus é maravilhoso. Diga isso. Vamos colocar em pé todos e falarmos com Deus em oração. Pai querido, maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua casa nesta noite e viemos para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizer o Teu santo nome, pois só Tu, Senhor, és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Pai, sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas, Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E clamamos, Senhor, nessa noite por perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, livra-nos do mal. Retira Satanás para longe de nós, Senhor, que nós possamos decidir andar contigo. E que possamos permitir que o Teu Espírito faça uma obra diária, constante de transformação em nossas vidas. Pai, pedimos uma bênção sobre cada filho Teu que aqui veio. Senhor, abençoa cada um, derrama sobre cada um, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que possa, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, ser transformado e prepararem-se cada um para viver contigo nas mansões celestiais. Não olhe, Senhor, para as nossas imperfeições, para as nossas falhas, mas sim, Senhor, confiando no sangue de Cristo, é que nós oramos a Ti. Pedimos também por aqueles que não puderam vir, sabes o motivo de cada um, mas especialmente, Senhor, aqueles que se encontram no leito de dor, enfermos. Sejas Tu, Senhor, o médico deles, curando o físico e também a alma. Pai, abençoa o pastor Cancela, que trará a Tua palavra nesta noite. Que ele também traga para nós uma mensagem de ânimo, fé e alegria, e de reavivamento também. Tudo pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tudo bem? Prazer estar com vocês nessa noite. Nós temos conosco aqui alguns amigos que nos assistem pela Novo Tempo. Temos? Muito obrigado pela sua presença, que Deus os abençoe. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. E hoje à noite nós queremos apresentar para vocês um tema que vai ser depois desenvolvido numa série. E na quarta-feira nós vamos começar um tema especial aqui a respeito do amor como um estilo de vida. Serão várias quartas-feiras em que vamos apresentar uma mensagem em sequência. Eu começo agora na quarta com o tema do amor e depois nós vamos desenvolver isso aí nas outras quartas-feiras. No próximo domingo, nossa intenção é ter aqui o pastor Ezequiel pregando a respeito do Apocalipse. E assim vamos desenvolvendo a cada culto de quarta e de domingo, algumas séries também. Tá certo? Se aproxima o aniversário da igreja, eu faço votos que você se prepare para estar conosco, vai ser uma semana fantástica. E depois, então, teremos aí as outras programações normais da igreja. No final do culto hoje, nós teremos uma votação e nós agradecemos se você puder ficar conosco um pouquinho mais. Já estou avisando para que você se prepare para estar conosco, uma votação do andamento da igreja aqui também. Como eu estava dizendo, podemos ter o nosso PowerPoint lá? Em 97, eu tive uma oportunidade importante na minha vida. Nós fizemos uma viagem pela Terra Santa. Tivemos também uma oportunidade de estar em Roma, conhecer alguma coisa a respeito do que aconteceu na época dos apóstolos, e depois estivemos na Terra Santa. A Terra Santa é conhecida assim por esse nome, por agregar numa certa região do mundo
muitas coisas que foram importantes tanto para o islamismo, como também para o cristianismo e o judaísmo. Essa aqui, então, é conhecida como Terra Santa. Ela vai aqui debaixo do Mar Morto até a região lá em cima, na divisa com a Síria. Um rio importante é o Rio Jordão, né, onde muita coisa aconteceu, que está relatada na Bíblia, e nós tivemos a oportunidade de conhecer este lugar. O tema de hoje, então, vai buscar um pouco de informação aí, também na Palavra de Deus, com algumas situações que aconteceram nessa região. Tá certo? Vamos começar, então? Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma viagem hoje pela região do Mar da Galileia, que eles chamam de mar, mas na verdade é um lago bem grande, né? Ele recebe águas do Rio Jordão e depois ele vai descer para a região de Jerusalém e também para toda aquela região ao sul, a região da Judéia. A Galileia fica ao norte e aconteceram muitas coisas neste lugar, principalmente em algumas cidades que são conhecidas como Tiberíades, e lá em cima, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Betsaida e Cafarnaum. São regiões em que as pessoas tiram o seu sustento, não só da agricultura, mas como também da pescaria. Então, nessas regiões, haviam várias pessoas que trabalhavam na pesca. E a nossa história de hoje tem que ver com a região que Jesus escolheu, chamada Cafarnaum. Você conhece pela Bíblia que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, certo? Mas depois foi criado na região norte, lá na região de Nazaré. E lá em Nazaré, Jesus ia à sinagoga, Jesus convivia com as pessoas e se desenvolvia, ele crescia. E depois disso, ele começou a realizar milagres naquela região. A dificuldade é que a região lá ao norte, onde ele estava, não aceitava isso muito bem. Era uma região em que as pessoas estavam morando ali, mas que não tinham a fé judaica. Eles tinham uma fé que era misturada entre várias outras culturas, e eles então tinham algumas dificuldades com o judaísmo. Eles acreditavam, por exemplo, que o monte deveria ser um monte lá na Samaria, o lugar de adoração, e não em Jerusalém. Eles tinham outras coisas que aconteciam desta natureza. E quando Jesus apareceu por lá, a sua situação não foi muito bem compreendida. Lembrando que Jesus tinha uma história diferente para eles, e eles então acabaram praticamente expulsando Jesus dali. E Jesus então escolheu a região de Cafarnaum para ter o seu ministério. Vamos dar uma olhadinha nessa cidade? Cafarnaum fazia parte e passava por Cafarnaum uma estrada chamada Via Maris. O Império Romano, ele absorvia as regiões e trazia tecnologia. E uma das tecnologias que eles tinham era construir estradas. As estradas então saíam e as cidades iam se formando próximas às estradas. E esse aqui é um marco, né, de quilometragem. Quando você vai aqui para o litoral, ou quando você vai para um outro estado, está escrito lá, BR, né, um quilômetro, é a mesma coisa. Isso na época de Jesus. Então é fantástico você poder encontrar ainda hoje algumas coisas que têm tanto tempo e tanta história, tanta coisa que aconteceu ali. Então lá em Cafarnaum, você tem mais algumas coisas interessantes. Primeira delas, é uma região baixa, você não tem muitas montanhas, as montanhas estão lá ao fundo, né? E o que eles chamam de montanha é mais ou menos uma lomba. As nossas lombas aqui são semelhantes ao que eles têm lá nessa região como montanha. Esse aqui é o Mar da Galileia, e aqui fica uma cidade, aqui fica uma outra cidadezinha, aqui fica uma outra cidadezinha. Então eles viajavam a pé por essas cidades, aproveitavam a estrada que existia e faziam as suas viagens a pé muitas vezes. Ou então cruzavam, né, de barco de um lado para o outro. Como é que a coisa complica nesse lugar? É quando você tem o vento e a tempestade que afunila naquela região e acaba gerando muita dificuldade para atravessar.
As cidades se desenvolviam assim, e vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos algumas que são marcadas. Por exemplo, esse aqui é o Monte das Bem-aventuranças. Como já lhes disse, uma lomba. Tá? Mas era próximo à praia, as pessoas tinham acesso a esse lugar, e ali Jesus, então, fez o sermão do capítulo 5 a 7 de Mateus. Aí você tem Cafarnaum, que é essa outra cidade, Betsaida e então Corazim, em que Jesus disse que haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para Betsaida e Corazim no dia do juízo. Foram cidades que rejeitaram o ministério de Jesus. Avançamos um pouquinho então. Essa aqui é a cidade de Cafarnaum. Eu não sei se você consegue ver o pontinho vermelho. Ele está meio fraquinho, né? Mas parece uma quadra isso aqui. E de fato é uma cidade bem pequena. E ela ficou desaparecida por muito tempo, e algumas pessoas criticavam a Bíblia porque não conseguiam encontrar essa cidade. Era uma cidade importante para Jesus e as pessoas não conseguiam localizar. Mas ela foi localizada e então se descobriu nessa cidade algumas características que são bem interessantes. Por exemplo, hoje a cidade ela é fechada por um portão. A cidade não é grande, praticamente 2 quadras dessas nossas aqui, e então eles fizeram um portão, e quando você chega a Cafarnaum, você atravessa o portão, você entra na cidade. Dá para fechar a cidade com um portão. É uma vila, né? E o que temos lá? Nós temos aqui estas pedras redondas, ó, e essas outras aqui. E você poderia me dizer para que serve, o que são essas pedras? Vamos lá. Pode chutar. Oi? Não ouvi. Não, não são poços. São pedras. Elas são redondas. E faziam parte da indústria da cidade. Você já ouviu falar no Getsemane, onde Jesus esteve? O Getsemane era um lugar que haviam oliveiras, eles retiravam então as azeitonas e prensavam nesse tipo de pedra. Isto é uma prensa de oliveiras, para azeitonas, para fazer o azeite de oliva que a gente tem até hoje, que servia de remédio, que servia também para tratamentos em outros aspectos, e inclusive também como alimento, né, para fazer o pão, para fazer outras coisas que usavam a gordura. Então aqui nós temos algumas pedras bem redondinhas, e eles colocavam ali as azeitonas e giravam uma pedra por sobre a outra, para espremer as azeitonas e conseguir então o seu azeite. Ali está dando para ver melhor. Eu só não sei se... está aqui, ó. Essa pedra, coloca a azeitona aqui e passa ela por cima, ela escorre então o azeite para as botijas. E é interessante, porque isso é importante na economia deles, e ficava bem ao lado de um outro lugar. Vamos lá. Ai, meu filho. Agora foi demais. E essas aqui, o que são essas pedras aqui? A base das casas. As casas muitas vezes não tinham telhado. É meio estranho a gente falar sobre isso, né? E muitas vezes não tinham janelas. Tinham apenas uma porta. Então quando ele fala, eu sou, né, o pastor que fica na porta, é porque era a única entrada e a única saída era pela porta. Ou seja, a segurança, tudo estava baseado nisso. E aqui eles construíam as suas casas. Vamos ver se a gente pega uma foto mais clara. Olha que interessante, bem pequenas, algumas delas aqui têm até a escada, e aí então você construía um segundo piso, que era onde era realizada a festa, né, dos tabernáculos e também das cabanas, como a gente chama hoje. E eles então viviam neste lugar aqui. E lá ao fundo você tem uma construção. Essa construção era um templo, ou melhor, uma sinagoga. Essa sinagoga é praticamente da época de Jesus, ou seja, ela tem praticamente 2000 anos de existência. Hoje você já não tem mais o telhado, né, que ele foi retirado, mas você tem as colunas e os lugares dentro da sinagoga.
Aí foi. Essas colunas estão em pé até hoje. E era interessante que algumas delas têm inscrições. A família que fez a doação daquela coluna escrevia o seu nome. Esta coluna foi doada pela família fulano de tal. E elas estão em pé. E elas ainda funcionariam se fosse necessário. E ali você começa a ver a cabeça da coluna, essa parte aqui de cima, essa partezinha de cima, ela tinha um acabamento todo diferente, ó. Eles cortavam na pedra, em vez de fazer a pintura como a gente faz hoje, e então, com esses arranjos, eles colocavam isso nas colunas ou então nas suas muralhas. Por que eu estou contando isso? A dedicação dessas pessoas era muito grande, mas eles tinham alguns símbolos interessantes. Aqui você vê, aqui ó, as azeitonas, ó, que fazia parte da sua indústria. E em outras construções vocês vão ver então os peixes, que daí já fazem parte da cultura cristã, né? Vamos lá. Olha lá, a coluna que eu falei. Vamos avançar um pouquinho. Indo mais para frente, você vai encontrar aqui ó, uma construção bem grande, no meio das casas. Alguém pode me dizer o que era essa construção? É uma igreja hoje. E essa é uma igreja bem interessante, porque ela tem 8 lados, e se você conseguir enxergar bem aí, aqui ó, você vai ver que existe um vão. Ela não toca o chão. Ela foi toda construída suspensa em cima de um lugar especial. Você sabe que lugar é esse? Vamos lá. Essa igreja foi construída em cima de uma casa especial, que era uma casa que está bem aqui na frente, ó. Isso aqui faz parte do muro da casa, e ali na frente você tem propriamente a casa. Essa era a casa em que Pedro morava. Nessa casa, Jesus ressuscitou a sogra de Pedro. Então, as pessoas localizaram este lugar e construíram uma igreja por cima deste lugar, para que o lugar fosse preservado e não fosse, então, incomodado esse lugar. E essa igreja é interessante porque bem no meio dela existe um fundo todo feito de vidro, para que você possa olhar e ver a casa, sem precisar entrar naquela casa. Foram coisas que aconteceram naquelas praias, naquelas casas. Aqui é a porta, ó. Só tem isso de porta, e em cima havia um telhado feito de palha, né? Não parece ser uma construção assim muito luxuosa, e não era mesmo. Ali dentro eles tinham a vida em comum, a vida na família, dormiam, cozinhavam e viviam ali. E Jesus esteve nessa casa, e nessa casa muita coisa maravilhosa aconteceu. Eu mostrei esse lugar para vocês porque eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de um fato que aconteceu na beira da praia dessa cidadezinha. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, por favor. Nós já conversamos uma vez sobre isso aqui na igreja, não sei se você vai se recordar, mas achei importante voltar hoje a esse tema, porque ele fala de uma coisa muito importante para nós, que é entender o chamado de Deus. O capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, junto àquelas praias, e então ele viu 2 irmãos, um irmão chamado Simão, que depois foi conhecido como Pedro, e o outro chamado André. E eles lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. E então Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passou então adiante e viu outros 2 irmãos, um chamado Tiago, filho de Zebedeu, e também João, seu irmão, que estavam no barco na companhia de seu pai, e estavam consertando as redes. E Jesus os chamou. E eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Gostou dessa história? Nessa história aparece o conhecido segue-me, né? Jesus diz: sigam-me, venham comigo, eu farei de vocês pescadores de homem. Você não acha nada estranho nessa história? Nunca ficou intrigado com a leitura dessa história? Para nós é muito natural, porque a gente já conhece um pouco do cristianismo,
Então, aí a gente fica, assim, tranquilos com relação a isso. Mas imagine a cena, 2 pessoas trabalhando, elas estão ali, Jesus passa por elas e diz, venham. E imediatamente eles largam tudo e vão com Jesus. Estranho, né? E depois encontram outros 2 irmãos e ele diz, venham comigo. E imediatamente eles deixam o barco, deixam o pai e seguem. Você está pronto para seguir Jesus assim? Você está pronto para deixar tudo para segui-lo? Como poderia acontecer isso na sua vida? Será que isso tem espaço dentro da nossa vida hoje? A gente poderia fazer essa escolha? E imediatamente deixar tudo para segui-lo? Aí você agora entende por que a história fica estranha. Né, Tocinho? Ele passa na frente da sua loja e diz, Tocinho, venha comigo. Você diz, pessoal, cuida aí que eu estou indo. Como é que é isso? Mas se você vai entender a história do que está acontecendo, você vai ver que no final foi a melhor escolha que eles fizeram. Eles estavam trabalhando com seus pais, porque provavelmente eles não haviam achado uma outra profissão. A profissão daqueles dias que mais chamava a atenção das pessoas era ser rabino, era ser um escriba, um doutor da lei. Pode ver que Jesus sempre encontrava com os rabinos, com os escribas, com os doutores da lei. E eram pessoas importantes na sociedade. Os demais eram cidadãos. E eles estão ali trabalhando como pescadores. Isso significa que o plano A não deu certo. O plano A era se tornar um rabino, era ter um filho que fosse um estudioso da Bíblia, uma pessoa importante na sua religião. E se isso não dava certo, então eles voltavam para casa e aprendiam a profissão dos seus pais. Quando Jesus os encontrou, eles estavam pescando. Isso significa que não deu certo o plano A e que agora eles estão ali desempenhando a sua função. Mas quando Jesus disse, venham comigo, Jesus estava dando a oportunidade para eles de ser realmente aquilo que eles gostariam de ser. Deixa eu ver se eu consigo passar umas informações para você entender o que está por trás disso. As meninas naquele tempo não tinham muito acesso à educação, para usar uma palavra politicamente correta. Na verdade, elas não tinham acesso nenhum. Se fossem aprender alguma coisa, teriam que aprender em casa com suas mães. Somente os rapazes, os homens, é que podiam ter algum estudo. E eles então começavam na escola, e eles aprendiam naquele tempo as palavras da Bíblia. Lembrando que não tínhamos o Novo Testamento, né? Então, só o Antigo Testamento. A primeira lição que eles tinham que aprender eram os primeiros 5 livros da Palavra de Deus, do Gênesis até o livro de Deuteronômio. Você consegue localizar isso na sua Bíblia? Faça isso agora. Vamos lá. Pega o Gênesis e vai até Deuteronômio, antes de Josué. Dá uma porção bem grande, né? Então, eles deviam aprender tudo o que estava escrito nesses 5 livros. E faziam, então, a passagem. Né? Quando eles se tornavam, então, homens. Eles aprendiam esses 5 livros e agora, se fossem muito bem, se conseguissem decorar estes 5 livros, eles continuariam estudando para ser um rabino. Eles iriam, então, estudar o que agora? De Josué até Malaquias. Consegue localizar isso na sua Bíblia? Vai até Mateus, marca para trás, né? Tudo que tiver antes de Mateus era o que eles tinham para aprender. Se eles estudassem muito bem e conseguissem decorar estes livros, até o livro do profeta Malaquias, provavelmente um rabino iria escolher esse menino para ser seu aluno. Na história que estamos lendo, os rapazes estavam pescando. Ou seja, eles não conseguiram passar no teste. Eles não conseguiram decorar tudo isso, não conseguiram aprender tudo isso. Então eles voltaram para casa. E aqueles que se tornavam rabinos, eles então agora seriam escolhidos por um mestre para aprender tudo o que esse mestre sabia.
E o mestre iria replicar neles aquilo que sabia. Lembra-se que Jesus tinha 12 anos de idade e foi ao templo? Quando ele foi ao templo, ele estava discutindo com os mestres da lei. E os mestres da lei estavam impressionados porque Jesus só tinha 12 anos. E ele conseguia falar de toda a lei e também dos profetas com tranquilidade. Quem foi? Em que escola você estudou? Jesus aprendeu com Maria, sua mãe. Ele não teve uma educação formal como aqueles rabinos tinham. E isso era impressionante. Como é que ele sabia tanto? E aí o chamavam então de rabi, ou rabino, ou mestre, na língua portuguesa. Jesus era um mestre e ele tinha poderes. A expectativa dos alunos era aprender do mestre a realizar o que eles faziam. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, tem uma historinha bem interessante, você já vai entender o que eu estou tentando colocar. Mateus, capítulo 14. Versículos 28 a 33. Você conhece essa história? É a história de quando eles subiram no barco para atravessar de um lugar para o outro. Lembra que eles atravessavam de barco ali? Então era bem comum para eles fazer isso. Eles eram pescadores, estavam acostumados com isso. Mas no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, uma coisa vai acontecer que vai mudar a vida deles completamente. Versículo 28 ao 33. A gente pode voltar um pouquinho? É a história de quando eles estão no lago, e então começa uma situação muito difícil, e na madrugada eles têm Jesus andando sobre as águas. Né? Se você visse alguém andando em cima d'água, qual seria o seu pensamento? Se ao sair daqui hoje, você visse alguém voando, por exemplo, você não ficaria muito invocado? Você, o que é isso? Como é que esse cara está voando? Né? Que máquina que ele usa? O que ele tem? Por que ele voa? Você ia querer saber por quê. Eles estão dentro d'água e tem alguém andando em cima d'água. A primeira coisa que eles chegam à conclusão é que deve ser um fantasma. Porque não pode ser um ser humano. Não pode ser alguém. E então Jesus diz a eles, por favor, fiquem tranquilos, sou eu. E aí vem a pergunta que Pedro faz, se é você, então faça com que eu possa andar em cima d'água também. Eu quero ir aí. No que Pedro está se baseando para dizer uma coisa dessas? Se ninguém anda sobre as águas, por que Pedro acha que pode andar? E aí Jesus diz, venha, e a primeira coisa que ele faz é descer do barco e começar a ir. Pedro está lembrando de que Jesus é o seu mestre, que ele é o seu rabino, e se Jesus sabe andar em cima d'água, ele vai e ensinar. Se Jesus multiplica os pães, se Jesus multiplica os peixes, se Jesus pode curar, ele vai ensinar isso para a gente. Então é natural para ele esse desafio. Se és tu, Senhor, manda, porque eu vou andar em cima d'água. O Senhor tem poder para isso. Isso está baseado no sistema educacional deles. Se Jesus me chamou para ser seu discípulo, ele vai dar para mim aquilo que o mestre dá para o seu discípulo. Eles estão interessados em receber esse poder. Mas Jesus está interessado em fazer deles discípulos. Às vezes a gente tem uma confusão na nossa mente, porque a gente pensa assim, bom, eu gostaria de fazer tudo o que Jesus fez, eu gostaria de ter milagres na minha vida, eu gostaria que muita coisa que é sobrenatural acontecesse, eu gostaria de ver milagres. Mas, na verdade, o princípio que Jesus os chama não é para fazer deles operadores de milagres, mas para transformá-los em discípulos. Eles estão contentes com a possibilidade de seguir Jesus e abriram mão de muita coisa para seguir Jesus. Só que eles precisavam agora era avançar. E era disso que Jesus queria tratar com eles. Lá no capítulo 13 de João, o Senhor Jesus falou para eles, eu tenho que ir, né? Já sabiam que Jesus precisava ir, e de repente ele diz assim, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Eu vou pegar essa frase, a gente não vai discutir muitas outras, mas veja que coisa interessante.
Todos saberão que vocês são meus discípulos, não se vocês fizerem maravilhas ou sinais ou coisas fantásticas, mas se no coração de vocês nascer o amor que eu tenho por vocês. E se vocês puderem amar uns aos outros como eu amei vocês. Então, o discipulado de Jesus trabalhava essa questão. Estar disposto agora a uma nova situação, não apenas de abrir mão das suas coisas, dos seus recursos, mas principalmente de aprender a amar como Jesus ama. E isso era revolucionário. E isso era fantástico. E foi isso que venceu o Império Romano. Foi isso com que o Evangelho, então, se propagou para tantos lugares. As pessoas começavam a ver que eram pessoas diferentes, que eram pessoas que pensavam de modo diferente, que vinham de regiões diferentes, mas que em Cristo se encontravam e aprendiam do amor de Cristo para compartilhar com seu semelhante. Era a mais difícil lição que eles tinham que aprender. Eles haviam discutido quem seria o primeiro, quem seria o maior, mas eles não estavam discutindo como a gente pode amar as pessoas como Cristo amou a gente, sem ter preconceito, sem fazer diferença entre sexo, idade, condição social, raça. Como é que ele pode, como é que ele consegue amar os romanos? Como é que ele não tem raiva daqueles que querem crucificá-lo? Como é que... Então, estas coisas Jesus queria passar a eles. Quando isso começasse a acontecer de fato na vida deles, então as pessoas saberiam que eles eram discípulos de Jesus. A gente vai entrar lá na frente, depois de um certo período aí, num tema a respeito do cristianismo. Você pode dizer para mim o que é ser um cristão? Essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia. E nenhuma das 3 vezes é definido o que é ser um cristão. Você não acha isso interessante? Aí todo mundo diz, eu sou cristão, eu sou cristão. Então tá, o que é ser um cristão? Não tem definição. Porque a palavra que Jesus escolheu para chamar os seus amigos não era de cristãos. Era discípulo. A palavra discípulo tem definição na Bíblia. Discípulo é aquele cidadão que abre mão de todas as coisas para seguir seu mestre. Discípulo é aquele cidadão que está pronto, por exemplo, para renunciar a tudo, para obedecer a palavra de Deus, para amar como Jesus amou, para dar frutos em seu nome. Existem definições na Bíblia do que é um discípulo. Discípulo é o sujeito que segue o seu mestre, aonde ele mandar e do modo que ele mandar. E Jesus disse, vocês serão meus discípulos. Mas em algum momento a gente troca isso, porque é mais fácil ser cristão. Porque cristão não tem definição. Porque cristão é uma coisa que não tem uma definição na Bíblia. Mas o que Jesus chamou essas pessoas foi para o discipulado. Hoje à noite eu queria colocar para você o desafio que Deus lançou para todos nós de seguirmos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, como verdadeiros discípulos de Jesus. Alguns de nós terão que deixar na praia todas as suas coisas. Outros de nós não. Terão que testemunhar de Cristo em lugares, em situações que não são tranquilas e fáceis. Mas quando nós nos tornamos discípulos, estamos dispostos a ouvir o que Ele diz, a colocar a nossa vida em harmonia com aquilo que Ele diz. E uma coisa importante, você vai receber o poder para viver isso. Você gostaria de ter esse poder na sua vida? De ter a sua vida transformada, não pelas situações fantásticas e miraculosas, mas uma transformação constante, diária, uma transformação que vai mudar realmente a nossa vida. Porque aqueles homens eram conhecidos pelo seu temperamento forte, eles eram conhecidos, talvez até pela sua própria ignorância. Mas aí Jesus começa a trabalhar o coração dessas pessoas e eles começam agora a dar frutos do Espírito Santo. Eles não fazem mais o que se esperava que eles fizessem, mas sim o que Cristo disse para que eles fizessem. E aí vem o livro de Atos, e o livro de Atos vai contar essa obra fantástica. Mas aí isso vai ser um tema para uma outra ocasião. Hoje à noite, eu queria chamar você, através do chamado que Cristo fez para mim, para que você fosse um discípulo de Jesus. Uma pessoa que está pronta para viver coisas fantásticas com Ele.
mas segundo a sua vontade, segundo a sua direção, nos dias que estamos vivendo. E no final, o Senhor vai reunir todos os seus discípulos e vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Você foi fiel e agora então entre na alegria do seu Senhor. Eu tenho coisas maravilhosas para você, principalmente o poder para viver uma vida melhor, uma vida segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Nós queremos sair da igreja com o coração cheio, ou pelo menos satisfeito com aquilo que aqui viemos buscar, que é a unção do Espírito Santo. E nós vamos louvar pedindo que Cristo permaneça em nossos corações. Se você não conhece essa música, poderá louvar junto conosco. E peça a Deus que permaneça em mim, para que a gente tenha uma semana abençoada e protegida pelo nosso Deus Criador. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Tira do fundo do coração. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos pela semana que começou, porque hoje estamos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, pelo convite, pelo chamado que o Senhor nos faz, para entregarmos a nossa vida como discípulos de Jesus. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder a este chamado. Dá-nos o poder para viver uma vida melhor, uma vida nova. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção, por Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir então que você se coloque, se sente, por favor. Nós vamos ter então agora a leitura da ata da comissão. Comissão da Igreja do Iguatemi, realizada no dia